Eu queria trazer uma pequena palavra para vocês nessa manhã festiva. O tema que eu escolhi está no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. É um capítulo extraordinário. E eu queria falar para vocês. Olha só como é que começa o capítulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Eu queria dizer para vocês que quando a gente lê a Bíblia, o que está escrito é muito importante, é o fato. Mas eu queria sugerir a vocês que sempre fizessem uma pergunta quando leem a Bíblia. Vocês se perguntassem assim: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Qual é o princípio que eu preciso aprender na leitura das Escrituras? O princípio. Nós temos que reter os princípios. E o capítulo começa me ensinando um princípio. É que existe gente má. O Herodes prendeu só para maltratar. Existe gente má na terra. No mundo tereis aflições, e algumas dessas aflições são consequência dessa gente má. No seu condomínio, no seu colégio, na sua escola. A gente precisa ser sábio para escolher os amigos. E procurar ter paz com todos. Mas o Herodes prendeu para maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Pedro, Tiago e João. Foi logo Tiago que morreu. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, a Páscoa. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. 16 soldados para guardar o Pedro. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ia matá-lo logo depois. Que coisa. Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui começa o milagre, hein, gente? Sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe-te a capa e segue-me. Manuela, presta atenção no que eu estou falando, minha filha. Combinei com você. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Foi seguindo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa
do povo judaico. E considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Até aqui, depois vocês em casa leiam o resto do capítulo, que é uma bênção. Mas eu compus um hino que descreve isso aqui tudo. Então, antes de trazer uma pequena palavrinha para vocês, eu vou cantar um hino. Tá bom? O nome do hino é Parece que Foi Sonho. Vamos lá, filhão. Eu sou o Pedro. Parece que foi sonho, um anjo apareceu, foi logo me ordenando pra depressa levantar. Pedro, calce as sandálias, hoje eu vim te libertar. A igreja está orando e Deus ouviu. Sou livre sim, o Senhor me libertou. Passei as sentinelas, chegamos ao portão, foi logo se abrindo, saímos da prisão. Quando entramos numa rua, o anjo desapareceu. Resolvi vir procurá-los. Aqui estou livre sim, o Senhor me libertou. Parece que é um sonho, mas como é real, quando a igreja ora, sempre há libertação. As cadeias são quebradas, nasce a luz na escuridão, e você pode ser livre sim. É só orar e você pode ser livre sim. É só Cristo vai te libertar. Aleluia.
Vocês viram que eu dei uma falseada no agudinho? É porque eu tive câncer de garganta. Eu sou médico de garganta há 42 anos. E tive um câncer de garganta, que ironia, né? Fiz radioterapia, tirei o tumor. Estou curado, mas eu era tenor, agora eu sou barítono. A minha mulher falou, tá bom, é melhor ter um pouquinho mais grave. Se tivesse voz mais fina, que era pior. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com uma mensagem na alma. A gente veio homenagear o pastor Carlos, o aniversário dele. Tudo isso é lindo, tudo isso é família. Mas a gente precisa de uma mensagem na alma quando a gente vem à igreja. E é isso que eu quero tentar não atrapalhar o Espírito Santo nessa manhã. Esse texto que eu li é extraordinário, irmãos. Pense bem. Pedro preso numa escolta de 16 soldados e o Pedro dormia. Qual é o princípio que a gente aprende aqui, pastor? É que a gente pode viver dramas, problemas, desemprego, doença, filho que sai de casa, marido que olha para você e diz assim, não te amo mais. Essas coisas acontecem conosco. Nós não somos imunes a problemas. Não. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esse negócio de pare de sofrer, venha para cá, é fake news. A gente não vai parar de sofrer, não, mas a gente vai sofrer do lado do campeão. E isso nos dá vitória. O Pedro dormia, gente. Sabe o que é que eu falo para Jesus? Meu Deus, me dá uma fé dessas, para que eu possa dormir no meio dos dramas que se sucedem. Meus irmãos, eu sou pastor de uma igreja com 10 mil membros. Então, vocês imaginam que toda semana eu recebo alguma telefonema de um lar que está se desfazendo, de um amigo que foi promovido para a glória. Tem sempre assim. Coração de pastor tem que ser de elástico. Mas nessas horas eu peço a Deus que me dê uma fé, que eu possa superar isso. Filho, o nosso patrimônio é a nossa fé. Olha para quem está do teu lado com um sorrisinho e diz assim, companheiro ou companheira, ou irmão ou irmã, o nosso patrimônio é a nossa fé. Não é o nosso templo, não é o nosso corpo, não é o nosso dinheiro no bolso, não é nada disso. O nosso patrimônio é a nossa fé. Eu gostaria de ter essa fé do Pedro aqui, que estava dormindo no meio da cadeia. Ele sabia quem era Jesus, por isso que Pedro dormia. Sabia que Jesus andava sobre as águas, que salvava. Mas poderia até morrer, porque o companheiro dele, Tiago, morreu na véspera. Nós, evangélicos, não temos medo da morte. Ninguém quer morrer. Pastor, me converti, ora por mim para o caminhão me atropelar. Nada disso. Eu quero viver muito. Pastor Carlos Alberto já está projetando a terceira etapa, mais 40 anos. Aleluia, eu também chego lá. Pedro dormia. Eu aprendi essa. E aí sucedeu um milagre, irmãos. O anjo apareceu, a cadeia se iluminou, as cadeias, as algemas se quebraram, e o anjo disse para o Pedro assim, levanta, calça tuas sandálias, cinge-te, põe tua capa e me segue. Qual é o princípio que eu aprendo com esse versículo? Põe tua capa. Se o anjo apareceu e as cadeias se quebraram, muito mais fácil seria a capa sair voando e entrando nos ombros do Pedro, porque cadeia de ferro. O que eu aprendo com isso? Que aquilo que eu não posso fazer, Deus faz.
Mas pôr a capa, eu posso fazer, então Deus não precisa fazer, eu posso pôr a capa. Põe tua capa. Algumas coisas quem tem que fazer somos nós. Deus faz o milagre, mas a gente faz a manutenção. Agora eu fiquei pensando, por que o anjo mandou Pedro botar capa? Porque lá fora estava frio. E se ele não põe a capa, ele podia pegar uma pneumonia. Põe tua capa. Pedro, o anjo se importando com o bem-estar físico do Pedro. Não é legal isso? Deus se importa com o seu bem-estar físico. Põe tua capa para não pegar pneumonia. Te agasalha quando for lá fora. Aqui em São Paulo tem um clima danado. Você pensa que vai fazer calor, vem uma friaca. Ou então você acha que vem uma friaca, estoura um sol, não é não? Põe tua capa, para de comer comida gordurosa, emagrece um pouquinho, vai ver como é que está teu colesterol, toma o teu remedinho da pressão, procura não te estressar, põe tua capa. Ah, eu oro e a maldição sai da panela. Vai nessa. Põe tua capa, meu filho. Isso aqui é lindo, hein? Vou botar esse dela na igreja. Boa. Tem uma do lado, você já. Põe tua capa no teu casamento. Jesus quer que você trate o teu casamento com manutenção. Eu contei para o pastor Carlos Alberto a história do graveto. O sujeito estava conversando com um amigo. Um momentinho que eu vou ligar para minha família, para minha esposa. E aí, oi, querida. E ela, tudo bem, querido? Alguma coisa? Não. Eu só estou ligando para você porque quando eu ligo para você, o meu dia se ilumina. Ouvir a sua voz, meu amor, traz um perfume de jasmim para mim. E o amigo dele só olhando esbugalhado. Quando ele desliga o telefone, o amigo diz, o que é isso? Eu estou catando graveto, cara. Que negócio é esse catar graveto? Eu quero uma fogueira logo mais. Mas eu tenho que catar os gravetos, então, não é não? Gente, esposa é como conta bancária, tem que depositar para poder sacar. Tem muita gente que quer sacar, mas não quer depositar. Mulheres, é para vocês também. Tem que depositar para poder sacar, minha filha. Receba-o com cheirinho de perfume. Elogia ele. Homem gosta de elogio. Meu campeão. Eu sei que eu não sou, mas eu gosto quando ela fala. Então, eu sou pastor de um monte de gente. E de vez em quando, a minha mulher é que faz aconselhamento mais, né? Ela tem mais jeitinho. E as pessoas vêm sempre se queixando. Gente que quer se separar tem sempre queixa. Mas se esqueceram de elogiar, de tratar com carinho, de fazer a manutenção. Meus irmãos, põe tua capa no teu casamento. Jesus merece, a tua igreja merece, teus filhos merecem, o Brasil merece que você tenha um casamento abençoado. Porque a família está sendo muito solapada, mas nós temos que preservar a família. E isso vai acontecer por causa dos crentes desse país. Põe tua capa. Põe tua capa na tua profissão. O pai da Claudete era
proprietário de uma fábrica, e ele me contou, ele já faleceu, a fábrica já fechou, mas ele me contou, quando batia 5 horas, a fábrica parava o expediente. Tinha sujeito que estava apertando um parafuso, bateu o expediente, ele nem continuava a apertar o parafuso até o final, deixava no meio, porque não era mais horário dele. Mas existem pessoas que são caprichosas no que fazem. Seja um caprichoso. Você não pode ser qualquer um. Você não tem o direito de ser medíocre, porque você é embaixador do rei. Põe tua capa no teu trabalho, no teu colégio. Viu, garotada, aqui essa igreja cheia de jovens? Que negócio de... Eu tirei 5, tá bom. Tá bom coisa nenhuma. Tua nota tem que ser 9 no mínimo. Capricha. Vai estudar. Para com esse negócio de ficar no TikTok. Aquilo é uma maldição. Põe tua capa no teu colégio, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vida pessoal. Põe tua capa com Deus, meu filho. Dê tempo para Deus. Tenha uma vida de oração. Não é só domingo reunido aqui no Vila Carrão, aí aqui eu sou crente. Mas você tem que ser crente lá no teu quarto. Bom, ele pôs a capa e seguiu o anjo. E o portão se abriu. E sabe qual é a palavra aqui? No grego, poxa, quando esse livro foi escrito, não tinha controle remoto. Autônomos. É a palavra do grego. O portão se abriu automaticamente, autônomos. Legal. E chegando lá fora, encaminharam-se por uma rua e o anjo desapareceu. Qual é o princípio? Aí o Pedro caiu em si, viu que tinha sido um milagre e resolveu, considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, onde as pessoas estavam congregadas orando. Qual é o princípio que eu aprendo nisso aqui, pastor? É que há momentos em que Deus opera milagres na nossa vida. Amém. Eu creio em milagres. Mas depois que eles enveredaram, enveredaram por uma rua, o anjo desapareceu. Não, porque o Pedro podia esperar assim, não. Já que ele me libertou da prisão, agora o anjo vai me carregar para a casa da mãe. Nada disso, quem tem que ir é você, cara. O anjo te tira da prisão, mas quem decide para onde vai é você, seu Pedro. Há certas coisas que dependem de decisões nossas, para onde você tem ido. Você escolhe para onde você vai. Ele resolveu ir para a igreja. Que decisão linda! Vocês estão todos de parabéns. Domingo de manhã resolveram ir para a igreja. Foi o Senhor que me trouxe. Meio termo. Você também veio. Jesus te trouxe, mas você escolheu vir. Essa é a honra nossa. E sabermos escolher, fazer boas escolhas. Vai namorar? Não fica olhando só para o rostinho dela, se ela é linda. Vê como é que ela trata a mãe dela. Faça boas escolhas, meu filho. Deus vai abençoar você. A vida é feita de escolhas. E você está construindo a sua história. Que você, ao olhar para trás, possa olhar e ver que a sua história foi uma história abençoada. Mire-se também no Casalberto. Ele construiu uma história linda. Pensa que demorou 2 dias, 3 dias? Não, demorou a vida toda. A escolha dele envolveu a vida dele. A sua escolha. Há coisas na nossa vida, cujas escolhas são perpétuas. São para sempre. Escolha ser fiel a Deus. É questão de decisão. Você decide, meu filho. O inimigo me derrubou. O inimigo não derruba ninguém, rapaz. O inimigo cria onda, mas quem surfa é você.
O inimigo cria onda. Sua escolha. Ah, foi Satanás. Não. Você decidiu. Por isso que existe inferno. Porque se fosse assim, botava só o diabo no inferno. Nós não temos nada com isso, não, senhores. As nossas escolhas definem quem nós somos. Eu já pedi para você falar do patrimônio da fé. Agora, para o outro lado, diz assim, meu irmão, que Deus te abençoe a fazer boas escolhas. Fala isso para o seu irmão querido. Que Deus te abençoe. Manuela, que Deus te abençoe a fazer boas escolhas, Manuela. Estou de olho em você, Manuela. E aí, pastor? Aí ele foi para a igreja. Aconteceu aquelas coisinhas todas da menina, ele batendo na porta, a menina pensou que não era ele, saiu correndo lá para dentro, e parece que é o Pedro, a próprio pessoal, não é possível, ele está preso. Mas depois a situação toda se esclareceu, e o Pedro entrou, pediu silêncio e deu o seu testemunho. Qual é o princípio que eu aprendo aqui nesse texto? É que quando Deus me abençoa, eu preciso dar o meu testemunho. Não calhe a sua boca. Conta para os outros o que Deus fez na sua vida. Nosso testemunho tem que ser sábio. Nunca fale mal da igreja dos outros. Nunca fale mal da fé dos outros. Ah, mas pastor, você não conhece o meu vizinho, ele é daquela religião que toca tambor. Você não precisa falar mal. Conta o teu testemunho, a bênção de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai fazer a diferença. Não é você quem converte, você só conta a bênção. Quem converte é o Senhor Jesus Cristo. Ter um bom testemunho. Por exemplo, nós estamos no mês de agosto. Quantas pessoas você já convidou para estarem aqui num domingo louvando a Deus em Vila Carrão? Porque quem vem se emociona, Deus toca e a pessoa se converte. Você já convidou quantos? Nós já estamos em agosto. Seu vizinho, seu parente, seu primo, seu porteiro, seu cunhado também é parente. Dê um bom testemunho. Deus vai abençoar você. E depois, se você ler o capítulo, você vai ver que Pedro foi embora. E a Bíblia nem diz para onde ele foi. Retirou-se. Não, porque qual é o princípio que eu aprendo com isso? É que Pedro podia ter pensado da seguinte maneira. Eu estava preso. O anjo apareceu. As algemas se quebraram. Eu saí da prisão e ninguém viu. Eu vou continuar por aqui, porque se eu for preso de novo, o anjo aparece novamente e eu sou liberto novamente. Não, senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Ele resolveu se proteger. Quem tem uma experiência com Deus não pode mais ficar em alguns lugares perigosos. Eu não posso frequentar boate, tudo preto, tudo não sei o quê. Isso não é lá meu lugar. Eu não vou para lá, não. Eu gosto de música, mas tem certas músicas que eu também não canto, não. Eu canto as músicas do Ademar. A vitória é daquele que... Ah, isso é bom. Passe a se proteger. Você tem uma amiga, minha filha, você tem uma amiga que fica te colocando caraminhola na cabeça? Sai dela. Faz amigas que construam uma coisa bonita com você, que te dê bons conselhos, que valorize a sua mãe, seu pai. Te protege, filhinha. Eu tenho visto algumas meninas
que estavam na igreja, mas aí entraram para a faculdade e resolveram ficar amigas de gente que não vale nada. Resultado, perderam a fé, perderam a família, saíram da igreja. E algumas, infelizmente, engravidaram solteiras, porque ficaram amigas de gente que não devia ter ficado. Esse capítulo nos ensina muitos princípios. E eu espero que você leia a Bíblia tirando princípios na sua vida. Eu quero terminar. Eu moro no Rio. Daqui a pouquinho eu vou embora. Eu quero orar por algumas pessoas. Quem sabe você, hoje, Jesus falou com você, eu preciso botar minha capa. Eu preciso perder 10 quilos. Eu preciso botar minha capa. Vou começar a tratar minha sogra com carinho. Eu vou conquistar a minha sogra. Eu preciso botar minha capa com o meu filho. Meu filho está numa fase difícil. Eu tenho que me dedicar a ele. Eu tenho que parar um pouco o que eu estou fazendo para ser pai. Põe tua capa. E vamos nos colocar de pé, 2 segundinhos só, eu prometo que eu vou terminar logo, nós vamos participar da ceia dentro de alguns minutos, eu não quero me alongar. Eu queria orar por algumas pessoas, eu nem conheço você direito, mas o Espírito Santo te conhece, meu filho. O Espírito Santo conhece você, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, não. Eu só vou perguntar assim, você gostaria de que nós orássemos por você? Eu queria que os pastores da igreja estivessem aqui do meu lado rapidinho. Pastor Carlos, pastor Ronaldo, pastora Claudete, pastora Sueli. Vem ficar do meu lado aqui, pastora. Pensa que o Carlos Alberto é gente por causa de quem? Por causa da Sueli. Pensa, a mulher é 51% de nós. Case-se com uma mulher abençoada que tu vai ser abençoado. Então nós vamos orar. Você veio à casa do Senhor nessa manhã. E eu cheguei à conclusão, pastor, que eu estou precisando botar minha capa em algumas áreas da minha vida. Na minha casa, no meu trabalho. Meus irmãos, tem gente que é crente e olha para o patrão querendo que ele vá à falência. Só se que o patrão for à falência, ele perde o emprego, bobo. Ore pelo seu patrão para que ele seja cada vez mais bem sucedido, porque com você sobe junto. Então nós vamos orar. Gente que está precisando colocar a capa em alguma área da vida, faz assim. É comigo, meu Deus. Ouve essa oração, meu Deus. Você vai ser abençoado hoje. Se você realmente quiser colocar a sua capa em alguma área da sua vida. Vamos orar.